Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Quantos já puderam sentir a presença de Deus? Muito feliz em estar aqui juntamente com os irmãos. Eu louvo a Deus por esta oportunidade. Louvo a Deus pela vida do nosso irmão José. Louvo a Deus pela vida do pastor Lucas, que acompanhou ele pelo Instagram. Mas hoje Deus me deu a honra de conhecer pessoalmente aqui no Brasil. Deus abençoe todos os homens de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, localize comigo o livro do profeta Ezequiel. O livro do profeta Ezequiel, o capítulo é o de número 37. É um texto conhecido e é um texto que nos dá algumas lições para aplicar aqui nesta noite. Livro do profeta Ezequiel, o seu capítulo é de número 37. Iremos fazer a menção do versículo de número 1 até o versículo de número 7. Enquanto você localiza o texto, louva a Deus, agradeço a Deus pela porta que Ele tem me abrido para anunciar o seu Evangelho. Uma honra estar com os irmãos. Já estive aqui algumas outras vezes, mas às vezes que eu estive para colocar bateria, ou então estar sentado para ouvir e ser ministrado. Mas hoje Deus nos deu esta honra de estar aqui servindo a mesa. Esse aqui é o capítulo de número 37, o versículo de número 1 até o versículo de número 7. Essa igreja achou, diga amém? Amém. E diz assim a palavra de Deus: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e Ele me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Guarda essa palavra, sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Verso 3. Então Ele me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu lhe disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então Ele me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e sobre vós farei crescer carne, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7. Então profetizei como se deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso, e você pode se sentar e Deus. Meus irmãos, eu prometo que eu vou ser breve com o seu objetivo, mas isso é tudo que o Senhor ministrou no meu coração, eu estarei passando para ele. O livro do profeta Ezequiel, principalmente o capítulo de número 37, ele é um texto conhecido de todos nós. E é bom quando pegamos um texto conhecido, porque se ele é conhecido, passamos a conhecer ainda mais essa palavra. O capítulo de número 37 do livro do profeta Ezequiel, ele simboliza como está agora a casa de Israel, totalmente desolada, totalmente sem esperança, e na ótica humana não haveria mais nenhuma solução. Mas no capítulo de número 36, Deus ele faz uma promessa, e a promessa que Deus faz para este povo é que restauraria a casa de Israel. O capítulo de número 37, o versículo de número 1, a primeira informação que o texto nos dá é que Ezequiel ele está em um vale.
Só que o que me chama a atenção é que a mão de Deus está com o profeta. Aleluia. Isso mexe. Porque Ezequiel ele sai em vale e o texto é bem claro em dizer que a mão de Deus pegou o profeta e o colocou em vale. Isso aqui já dá para aplicar a primeira lição na tua vida e na minha vida. Não importa o cenário que eu esteja, não importa o deserto que eu esteja enfrentando, não importa o vale que eu esteja. Talvez você chegou aqui questionando a Deus, talvez você chegou aqui só não sabe como é que está a tua vida, mas levanta a tua mão, porque ainda que você esteja no vale, a mão de Deus está contigo. A palavra mão, capítulo 37, no versículo de número 1, no hebraico, ela nos dá pelo menos 3 significados: sustento, auxílio e amparo. Não entendi, pregador. A mão de Deus estava com Ezequiel no vale, sim ou não? E a mão de Deus estava dando para o profeta no vale sustento, auxílio, amparo. Porque o problema nunca foi não estar no deserto, porque no deserto a gente vai passar mesmo ao decorrer da caminhada. O problema nunca foi não estar no vale, porque vale vai ter mesmo ao decorrer da caminhada. O problema é eu estar no vale, é eu estar na situação desfavorável e a mão de Deus não está comigo no cenário. Mas levanta a tua mão, porque se você chegou aqui nessa noite e está neste ambiente, está em um vale, está em um deserto, fica tranquilo, levanta a tua mão, porque a mão de Deus, ela vai te dar sustento, ela vai te dar pão, ela vai te dar paz. O capítulo 37 representa a casa de Israel. E você já leu o texto. É um texto conhecido. Na ótica humana não tinha solução. Quem olhava dizia: não tem jeito, não dá mais. Mas Deus gosta do impossível. É quando a gente olha e a gente diz: não tem jeito, aqui é o fim, daqui não sai mais, mas levanta a tua mão. Porque a mesma mão que colocou o profeta no vale foi a mesma mão que tirou o profeta e fez o profeta andar. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu não vim aqui para brincar com as suas emoções. Eu vim aqui como profeta de Deus para liberar uma palavra profética. Se você está no vale, fica tranquilo, porque ainda existe vida ainda. A mão de Deus não precisa cantar isso, porque o salmista no Salmo número 89, no versículo número 13, ele diz: a tua mão é poderosa. Glória a Deus. Na mão de Deus, livramento. Na mão de Deus, a cura. Na mão de Deus, a autoridade. Certa vez eu ouvi alguém falando e aquilo me chamou a atenção. Se você cair nas mãos de algum homem, Deus não consegue te livrar. Se você cair nas mãos do PCC, se você cair nas mãos de um traficante, na mão de qualquer um, Deus ele consegue te livrar. Mas eu quero ver alguém escapar da mão de Deus. Eu quero ver alguém cair nas mãos de Deus e escapar. Porque no Salmo de número 89, no versículo de número 13, o salmista é bem claro em dizer
É um vale, mas não deixe de ser profético. Eu não sei se você acredita em profecia, mas eu vou liberar aqui a primeira. Nesse vale ainda tem vida. Nesse vale ainda tem vida. Ainda que pela ótica humana todo mundo vê que isso não tem jeito, já era, é o fim. É quando você chega no limite de não ser. Porque eu não consigo fazer, enquanto eu consigo resolver, enquanto o problema ainda tem solução, Deus ele não vai entrar. Mas a partir do momento que o problema sai das suas mãos e começa a
Porque ainda que seja osso, é de Deus. Ainda que seja louco, é de Deus. A ordem de Deus para o profeta é andar ao redor do vale. Porque os ossos não estavam enterrados, estavam sobre a superfície do vale. Se não está enterrado, ainda tem jeito. Eu entendi, pregador. Está sobre a superfície do vale, não está enterrado. Porque tudo aquilo que Deus quer restaurar, Ele não vai enterrar. Tudo aquilo que Deus quer trazer à vida, Ele não vai enterrar. Era como se Deus estivesse falando para o profeta: anda ao redor do vale, porque ainda que a casa de Israel esteja como osso seríssimo, ainda é vida. E o que é de gente que está enterrando, que Deus não mandou enterrar? O que é de gente que está abrindo por aqui, está enterrando a chamada, o ministério, a vocação? O que é de gente que está enterrando aquilo que Deus depositou, confiou nas suas mãos? Deus está dizendo: não enterra aquilo que eu quero restaurar. Não enterra aquilo que eu quero trazer a vida de volta. Não enterra aquilo que eu tenho capacidade de fazer. Ainda que na tua visão, na tua ótica humana, Senhor, é o meu fim. Desse vale eu não saio, desse buraco eu não saio. Sabe qual foi o problema dos irmãos de José? Quando os irmãos de José jogou José dentro da cova, a única visão que restou para José no fundo do poço foi olhar para cima. O salmista deixa bem claro: elevo os meus olhos para os montes e me pergunto de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E as coisas que estão aqui, lá no fundo do poço. Mas a resposta de Deus para a tua oração é: olha para cima, olha para cima, porque ainda tem jeito, ainda tem solução. Não está enterrado, está sobre a superfície do vale. É por isso que Deus mandou o profeta: anda, não anda em cima. Porque se tem uma coisa que é terrível, a gente pisar em homem de Deus e mulher de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado em pisar aonde Deus quer estar. Você tem uma história, Deus conhece a história, Deus conhece para onde vai. Deus, Ele sabe aonde também você vai chegar, porque existe Deus um atributo que se chama onipresença. A onipresença de Deus não está aqui agora, mas já está lá no teu futuro, vendo quem você vai se tornar. É por isso que agora você olha e não entende. É por isso que você agora olha e não consegue compreender. Mas Deus já está lá no teu futuro, te esperando, te aguardando. Você vai desistir? Você vai parar? Porque a circunstância está desfavorável? Porque a porta está fechada? Porque o ambiente está desfavorável? A gente ser profeta quando tudo está bem é fácil. A gente ser profeta quando a geladeira está cheia é fácil. A gente ser profeta quando tudo está nulo é fácil. Eu quero ver a gente ser profeta em vaga onde não tem vida. Eu quero ver a gente ser profeta em um ambiente onde não tem vida, em um ambiente onde está desfavorável. Deus está ensinando Ezequiel no capítulo 37 a ser profeta de verdade. Olha o versículo de número 4. Então ele disse: quem disse? Deus. Profetiza sobre estes ossos e diz: os ossos secos ouviram a palavra do Senhor. Não entendi. O dever do profeta
você vai fazer, Deus ele vai colocar a mão dele. Prova na Bíblia. João capítulo 11. Jesus ele chega diante do túmulo de Lázaro. Lázaro está morto, já faz 4 dias. E a ordem de Jesus é: remove a pedra. Porque remover a pedra é comigo. Ressuscitei comigo. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, dá aquele chorou, Maria chorando, aquele clima de luta, aquele clima tenso. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e ele manda o grito: Lázaro, sai para fora. Antes de Jesus operar por dentro, Jesus ordenou: remove a pedra. Era Jesus querendo nos ensinar uma lição. Aquilo que você pode fazer, coloca a tua mão e faz. Mas aquilo que você não tem capacidade de fazer, sai da frente que eu faço. O impossível é especialidade de Deus. É quando na ótica humana ninguém dá nada. É quando na ótica humana a gente olha e diz: é osso, está certíssimo. É impossível sair viva daí. Mas remove a pedra. Remove a pedra da incredulidade. Remove a pedra da falta de fé. Remove a pedra da inconstância. Porque é aquilo que a tua mão não pode fazer. O salmista, no Salmo de número 89, no versículo 3, ele diz: a tua mão é poderosa para livrar. Aquilo que você pode fazer, faz. Mas aquilo que você não pode fazer, quem vai colocar a mão é Deus. Eu estou sentindo Deus aqui. O ambiente está propício para profetizar. O ambiente está propício para minha boca. Se eu fosse você, eu não ficaria de boca calada. Se eu fosse você, eu não ficaria de boca fechada. Porque Satanás fez de tudo para você não chegar aqui. Mas você chegou. Você pisou um impedimento. E aquilo que você não está na mão do diabo, você está na mão do teu Deus. O impossível é especialidade de Deus. O meu dever continua. O meu dever é continuar pagando preço, me consagrando. Porque você vai ver isso. Quando Ezequiel ele começa a profetizar, parece que nada acontece. Mas quando ele vai profetizar e abrir a boca, vai acontecer o que por isso. E perceba que os ossos estão separados, estão desarrumados. Só que Deus, quando ele chega para pôr ordem. Quando ele chega para pôr as coisas no lugar. Eu não saí de casa para brincar com tua emoção, não saí de casa para brincar com teu coração. Quando Deus ele chega para pôr as coisas no lugar. Quando Deus ele chega para pôr as coisas no devido lugar. Eu não sei o que está fora do lugar, mas é noite de Deus na vida de novo. É noite de Deus
Porque se Ezequiel falasse, eu não sei, Senhor, ele estaria duvidando daquilo que Deus poderia operar. Então o versículo 4, a ordem que Deus profetiza. Isso aqui é um desafio. Porque Ezequiel não está profetizando aqui para quem tem vida. Ezequiel está profetizando para ossos. Agora me fala aqui que isso vai ter diferença. Porque profetizar para quem tem vida é fácil. Só que vai ter momento que Deus vai nos colocar à prova. Vai ter momento que Deus ele vai nos colocar no meio do vale para ver se a gente aquilo que a gente está falando que é mesmo. Vai ter momento que Deus vai nos tirar da zona de conforto. Ele vai nos colocar no meio do vale para despertar um dom de profeta que ele depositou dentro de você. O versículo 4, a ordem é profetizar. Olha o versículo número 5, assim diz o Senhor Jeová de vossos. Eis que farei entrar em vós meu espírito e vivereis. Ezequiel profetizava, Deus dava vida. Porque irmão, coisa terrível, Deus não está no negócio quando a gente fala que ele está. Só que aqui quem está dando a ordem que é Deus. Não é Ezequiel que está na terra, é Ezequiel que está na terra, está profetizando porque ele quer. É uma ordem de Deus. E o que eu disse, toda reação na terra minha vai causar uma reação no céu. Tem hora está em quê? Ação. É por isso que quem tem uma vida de intimidade com Deus, que quem tem uma vida de oração com Deus, ele nunca está parado. Ele está em ação. Ele está trabalhando, ele está se movimentando. Glória a Deus. Isaías certa vez ele profetizou: nunca se ouviu e viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele confiam. O ambiente é profético, não é? O ambiente é profético. Se o ambiente é profético, vai ter virada no vale. Do jeito que você não vai ser. Você vai poder dizer as palavras de Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os teus olhos conseguem te ver, os teus olhos conseguem te contemplar. Vai ser no meio desse vale que Deus vai despertar chamada na vida de alguém. Vai ser no meio deste vale que Deus vai chegar por esses dias de surpresa. Satanás está pensando em vir fogo, Satanás está pensando em vir o céu, mas Deus ele está chegando. Ele chega para as coisas do lugar. Deus ele está chegando e ele vai chegar, profeta, para pôr as coisas no lugar. Ele vai chegar para pôr as coisas no eu estou sentindo Deus aqui. O ambiente está propício para Deus operar. O ambiente está propício para Deus fazer a reviravolta. Ezequiel profetiza segundo a ordem de Deus. Olha o versículo número 6: e porei medo sobre vós, e farei crescer em vós bem, e porei em vós o meu espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Depois desse vale você vai poder dizer que Ele é Deus. Depois dessa situação você vai poder testemunhar que Ele é Deus. Todo mundo olhou e disse: não tem jeito. Todo mundo olhou e disse: não dá mais. E olha, se tem uma coisa que eu gosto em Jesus, é que Jesus ele gosta de quebrar protocolo. Jesus ele gosta de chegar quando a solução não tem mais jeito, quando o que é certo não tem mais jeito. Certa vez, agora Deus me fez lembrar.
Deus chamado de Betesda. Só que aquele dia que Jesus curou aquele paralítico era sábado. E se você pegar Gênesis capítulo 2, versículo 2, você vai entender que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então, por judeu, sábado é um dia de descanso, é um dia que não é permitido carregar o leito. Por judeu, sábado é um dia que não pode operar. Mas quem é que pode parar Deus? Jesus, no capítulo 5 de João, no versículo 17, ele cura esse paralítico. A Bíblia diz que todas as vezes, de vez em quando, o anjo descia e agitava a água, e quem entrasse na água era curado de qualquer doença, qualquer enfermidade. Só que naquele dia, quem desceu não foi anjo. Naquele dia, quem desceu não foi anjo para curar. Naquele dia, quem resolveu descer foi o próprio Jesus e disse: o homem que vivia 38 anos, deitado numa maca, agora ele está passando com a maca, carregando a maca. Os judeus Jesus falam: não é lícito curar no dia de sábado, porque no dia de sábado é um dia de descanso, é um dia de conectar com Deus. É sagrado para o judeu. Mas Jesus ele desceu para quebrar protocolo. Jesus ele desceu para quebrar protocolo. Aleluia. João capítulo 4. Jesus conversa com a mulher samaritana. Nunca que o judeu conversa com a mulher samaritana. Só que Jesus já disse: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. E o homem é curado, sim ou não? Não se dissesse que ele é curado. A Bíblia fala que ele é curado. Aleluia. E os judeus falam: Jesus, um texto, eu volto. Não é lícito curar. Ou seja, se o enfermo aparecer no sábado na frente de Jesus, é isso que os judeus ficam: volta na segunda-feira, porque hoje eu posso curar. Irmão, mas quando Deus ele quer operar, ele opera na terça, na segunda, na quarta. Os judeus querem colocar Deus numa caixinha. Deus ele opera até a sexta, no sábado ele não consegue operar mais. Mas Deus chegou para quebrar protocolo. Deus ele chegou para quebrar protocolo. Aquele que 38 anos vivia enfermo, vivia em uma maca, agora está andando dizendo que só o Senhor é Deus. E eu volto para Ezequiel capítulo número 37, no versículo número 7. Então profetizei como filho de homem, e houve ruído enquanto eu profetizava. Isso me chama a atenção. Houve o quê? Ruído. Em outras traduções falam depois. Me chama a atenção porque no versículo 7, olha aqui, então profetizei como filho de homem. De novo, agiu. Então profetizei como ele me deu ordem, enquanto eu. Aleluia. Não entendi, pregador. No versículo 7, Ezequiel está profetizando. Só que enquanto Ezequiel está profetizando, Deus já está operando. Porque certa-feira, eu lembro, Deus uma vez ele falou para mim, eu guardei aquela palavra no meu coração. Eu estava ansioso por certas situações. Deus me bradou no meu coração. Ele falou para mim: meu filho, eu não me precipito, mas eu me antecipo. Deus ele não se precipita em uma situação, mas ele se antecipa.
enviou para Abraão. Quando Deus fala para Elias, vai para o riacho de Querite, porque eu já ordenei os corvos para que te sustentem. Ele vai ordenar. Porque você está pensando que essa situação pegou Deus de surpresa? Você está pensando que esse vale pegou Deus de surpresa? Você está pensando que esse deserto pegou Deus de surpresa? Foi o próprio Deus que te colocou aí, e é o próprio Deus que vai te tirar aí. Enquanto eu profetizo, eu não sei se você acredita em palavra profética, mas o ambiente está propício. Enquanto você profetiza, Deus visita. Enquanto você profetiza, Deus visita teu marido. Enquanto você está aqui, Deus visita a tua casa. Enquanto você está aqui, Deus visita a tua casa. Enquanto você está aqui profetizando, você está reagindo. E toda reação aqui na terra vai causar uma reação lá no céu. Então, se eu fosse você, eu levo ele para uma mão como um profeta. Eu levo ele para uma mão como um homem de Deus. E começa a profetização deste marido. Começa a profetização dessa situação. Começa a abrir a tua desabafo reboliço. Então, Ezequiel, ninguém acabou de profetizar na terra, já entrou na situação, eu já estou operando. Aleluia. Sabe aquele momento que a gente está orando, que a gente está se consagrando, a gente está cantando, a gente está na posição, mas parece que nada acontece? É nesse cenário que Deus está trabalhando. É quando a gente se pega dentro do mar, questionando a Deus. E aí, Deus, já dá para aquela frase colocar Deus na parede? Eu sei que não pode. Mas tem hora que a gente fica nervoso, que a gente pergunta para Deus, e aí, Deus? E a criatura compreendendo do Criador. Está acontecendo nada, eu estou orando, estou me cansando, eu estou pagando preço, mas parece que não está fluindo. É verdade. Então você sabe, ele já entrou nesse mar aí para dentro. Mal você sabe, você pensa que Deus não está agindo, você pensa que Deus não está operando. A ordem de Deus nessa noite é: continua fazendo a minha obra, continua glorificando o meu nome, continua fazendo aquilo que eu mandei você fazer. Deus está falando com você aqui. Não é para você enterrar, Ezequiel, aquilo que eu quero restaurar. Não é para você colocar a terra em cima e enterrar aquilo que eu quero trazer a vida de novo. Veja aí. E quantas vezes a gente enterra a chamada? Beleza? Você que é casado, vou explicar você que é teu marido. Para esse entendimento, nunca vai mudar. Quando você abrir a boca, quando você entender que existe poder nas palavras, você vai começar a abrir a boca e dizer: ainda que hoje ele não está na igreja, mas eu profetizo. Porque não, a gente não anda pela ótica humana, pelo aquilo que eu vejo, a gente anda pela fé. Glória a Deus, aleluia. Fé eu vejo, a pessoa assim, não vejo, mas a certeza que eu espero. Eu não estou vendo, mas pela fé ele já está trabalhando. Glória a Deus. Deus está falando com alguém. Olhando para o céu, pela ótica humana, pelos olhos carnais. Mas quando se vê, a gente olha para o céu e diz: Senhor, obrigado. Porque ainda que a circunstância seja desfavorável, eu profetizo que vai tudo voltar para o lugar. Quando Deus levou o profeta para o vale, capítulo 37, a Bíblia vai falar que quando Ezequiel profetiza, osso por osso começa a se bater. Era osso para um lado, osso para o outro,
Jesus.